Bom dia, meus amores. Gente, vou contar a segunda história do Aconteceu Comigo. Essa história que eu vou contar a vocês é uma história de um relacionamento que, infelizmente, está sendo cada vez maior o índice de mulheres casadas envolvidas com indianos, turco, árabe, paquistanês, Bangladesh. Por quê? Tem muitas pessoas que não estão felizes no casamento, né? Então aparece outra pessoa que massageia o ego, né? Com palavras que todo mundo quer ouvir. E elas acabam se apegando a isso. Mas seria bom, né? Não seria melhor tentar resgatar esse casamento que já tá, né? Muitas vezes tem filhos, muitas vezes é um casamento longo já, não tem aquela química do início, mas a gente pode fazer isso voltar, né? Vamos passear, vamos ao cinema sozinho, passa um final de semana, né? Deixa os filhos um dia na casa dos pais, começa a olhar teu marido com o mesmo olhar que você do início, que você se apaixonou por ele, comece a olhar para ele e procurar as qualidades que fez você se apaixonar. A pessoa não muda assim tanto. Às vezes é só o trabalho, o dia a dia, as contas para pagar, o dinheiro que é curto. E às vezes não, as pessoas deixam esses problemas crescerem tanto que o amor, o carinho, a conversa, como é que você tá, como é que foi seu dia, vai deixando. A gente tá tão cansada que às vezes nem quer saber do dia do outro. Então, às vezes é tão mais fácil você resgatar o seu casamento do que se envolver ou envolver uma terceira pessoa nele e depois acabar tendo, em vez de um problema que você tinha, você vai ter dois. Porque é isso que acontece em 99% dos casos. A cultura asiática, no caso, Índia, Paquistão, Árabe, essas coisas, ele tem um pensamento do casamento totalmente diferente do nosso. E são países que as mulheres não têm os mesmos direitos que a gente aqui no Brasil luta para ter, né? O direito da igualdade, o direito de que eu pago minhas contas, eu posso fazer o que eu quero, faço o que eu quero, como o que eu quero, eu vou para onde eu quero. As mulheres nesses países, elas não têm, algumas têm, mas não são todas. Primeiro, comece pelo apoio da família que elas não têm. Você vai casar, você vai ter de obedecer ao seu marido, sua sogra e seu sogro. Não vai ter o apoio de que aqui muitas têm. Então, assim, é isso que acontece. Então, às vezes, você tá se metendo num lugar, tá se metendo numa coisa que você não sabe, né? Que você não sabe. E você vai procurar e só vai arranjar outro problema. Porque eles não vão entender. Por mais que eles falem, eu entendo sim o que você tá passando. Eu sei que você é uma pessoa muito boa, seu marido é uma pessoa má, e você não merece estar passando por isso que eu vou tirar você disso, eu vou amar você, eu vou cuidar dos seus filhos como se fossem os meus. Eles não têm esse pensamento de ser pai do filho dos outros. Isso já é uma coisa cultural também, entendeu? Assim, as famílias não aceitam. É tipo, mas pra que você vai querer uma mulher que já tem filhos se você pode conseguir uma que não tenha e ter os seus filhos? Entendeu? Então, assim, essa história de que vou criar eles, eu já recebi muita mensagem de mulher dizendo assim, mas ele gosta muito dos meus filhos, ele faz chamada de vídeo, ele pergunta como ele tá, ele quer ver meus filhos. Gente, eles estão longe, ele não convive. Lógico que a gente pergunta, isso é uma coisa natural. As mulheres, elas se apegam a coisas muito pequenininhas, sabe? Como é que você tá, você dormiu bem, você tomou café. Aí umas falam assim, mas isso não é um nível de carência. Gente, isso é um nível de carência alto, sim. Porque isso você pergunta a qualquer pessoa. Às vezes você pergunta isso até a um estranho. Oi, como é que você tá? Dormiu bem? Se alimentou? Isso quer dizer que eu tenho amor por esse estranho? Não. Você tá me entendendo? Então, assim, tentem resgatar o casamento de vocês. Olhar para o marido de vocês de uma maneira diferente. Essa menina, ela conheceu esse indiano num grupo de estudo de inglês no Facebook. Começaram a estudar, porque eles tinham aula prática, né, de conversação. Nessa conversa, ele era um Don Juan, sempre gostava de conquistar, gosta de números. Mas ela não sabia. Por quê? Porque ele mostrou que ele queria ela.
ele era uma pessoa boa, que ele estava num casamento sofrido, que a mulher dele era ruim, né? Que ele passava fome, que ela tratava ele mal. Aí ela começou a olhar para ele com de outra maneira, e começou a ver, gente, por que ela é tão ruim? Ele é uma pessoa tão boa, tão educado, e começou a se encantar. Porque outra coisa que acontece muito, as mulheres elas começam a gostar dos indianos, desse pessoal aí, pela maneira que ele conta a vida dele, sofrida. Ah, eu tenho trabalho, eu não tenho dinheiro, eu vivo, né, não tenho nada. E a mulher, ela vai se encantando por isso, porque às vezes muitas de nós temos o dom a maternidade, de cuidar, né? E quando a gente gosta de alguém, a gente quer cuidar dessa pessoa. E muitos deles já sabem disso, que brasileiro é assim. Gente, e de verdade, pelo que eu vejo, as brasileiras são as únicas que ainda são assim. Tem muita mulher aí de outro país que elas não são tão ligadas no cuidado, de cuidar, de proteger e de fazer tudo pelo homem, não. Ele que trabalhe e ele que me mantenha, se ele quer ficar comigo. Brasileira, ela já não é assim. Se ela se apaixonar de verdade, ela tira a calcinha para dar a ele, se precisar. Então, assim, é tudo. São coisas que vocês têm realmente de prestar atenção, porque a gente romantiza muito. Ah, eu quero viver com o amor da minha vida. Mas você quer viver com o amor da sua vida sem trabalhar, sem ter dinheiro? A gente precisa de dinheiro para tudo. Para comprar comida, para pagar água, para pagar luz, para pagar aluguel, se comprar uma casa, para pagar a casa. Então, essa história de romantizar a pobreza é pedir para sofrer. E vocês não podem, tá? Se apegar a isso, a palavras não. Porque assim, tem gente que tá em relacionamento assim, 4, 5 anos, e o homem nunca falou, eu tô indo aí. Ah, eu vou conhecer seus filhos pessoalmente, vou cuidar deles, como eu disse que ia cuidar, porque eles são meus. Vocês estão entendendo? Então, assim, vocês têm de ver palavra não. É atitude, gente. Atitude, atitude. Amor é atitude. Jamais vai ser palavra. Então, assim, eles começaram a conversar, teve aquele encantamento, porque tudo no início é muito bom. O casamento dela não estava bem, né? Veio uma segunda pessoa que disse tudo o que ela queria ouvir, levou ela para restaurantes bons, para passear, saía, contava tudo que ia fazer, fazia chamada de vídeo o dia todo, chamada de voz. Eu tô fazendo isso, tô pensando em você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas cadê a coragem de deixar a esposa pra ficar com ela? Teve não. E ficou enganando. Nisso, esse relacionamento foi quase 4 anos. Durante esses 4 anos, ela descobriu muitas traições. Muitas outras mulheres que ele se envolveu. Por quê? Aí ela foi descobrindo quem realmente ele era. Entendeu? Como pessoa. E até hoje tá com o marido. Ela tá com o marido e começou a fazer, depois desse tempo, o que era para ter feito no início. Tentar dar uma olhadinha diferente pro marido. É ele que tá do meu lado. É ele que tá aqui comigo. Quando eu tô doente, é ele que faz comida. É ele que se preocupa comigo. É ele que compra remédio pra mim. Não é aquele que tá lá do outro lado dizendo que me ama e que vai viver comigo, não. Vocês estão entendendo? Então, assim, ter relacionamento online, quando você é casado, é pedir para ter dois problemas. Porque o homem, ele não vai te respeitar. Uma coisa que ele vai pensar quando ele se envolve com a mulher casada, se ela tá fazendo com ele, porque ela não vai fazer comigo? Faz também. Ela faz com ele, ela vai fazer comigo com certeza. Vocês estão entendendo? Então, assim, vocês vão pedir para sofrer, só isso. É o conselho que eu dou a vocês de coração mesmo. Se realmente não tem como você reverter seu casamento, não tem maneira nenhuma, uma terapia de casal, um passeio, procurar conversar, botar os pontos nos is e tal. É melhor separar do que envolver uma segunda pessoa nisso. Depois que você se separar, você precisa de um tempo pra você, sabe? Pra você não separar e correr pra outra pessoa, não. Você precisa de um tempo.
Eu preciso de um tempo pra mim, pra saber o que eu quero, o que eu gosto, sabe? Isso é muito importante, gente. Não sair de um relacionamento e correr pra outro. Porque às vezes o erro pode não estar no seu marido, mas está em você. E só vai se repetir. Então, assim, esse relacionamento não deu certo. Ele não respeita, porque ela é casada. Por mais que ele diga eu respeito você, você é uma mulher diferente, eu acredito em tudo que você diz. As pessoas falam o que querem. E tem muito homem que ele sabe o que você quer ouvir. E ele vai falar justamente aquilo que você quer ouvir. Pra ali conquistar. Depois que ele conseguiu o que ele quer, deixa pra lá. Então, assim, esse é o meu conselho, tá? É casada, conversa. Tenta reverter seu casamento. E depois, se realmente não tiver jeito, se separe e fica um tempo só. Depois você procura alguém. Ter relacionamento online com homens de outra nacionalidade é pedir pra sofrer, tá? Então, assim, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque o índice é muito alto. As minhas seguidoras, eu tenho, vamos botar de 10, 8 são mulheres casadas. Então, assim, eu acho que é necessário ser falado sobre isso. E às vezes você muda de relacionamento e os problemas são os mesmos. Porque o problema do casamento do dia a dia é os mesmos. Então, será que vale a pena você ficar só trocando? Né? Não é melhor você tentar mudar e fazer o teu casamento seja o casamento com defeito? Que nenhum casamento é perfeito. Não achem, eu vejo o casamento de fulano, aquelas fotos lindas, eles vivem viajando, vivem passeando. E vocês acham que não tem briga? Que não tem desentendimento? Tem, todo casamento tem. Não romantizem as fotos dos outros, não, gente. Que casamento é uma coisa real, cheio de problemas. Por mais bonitinho que ele fique lá na foto, o casal lindo e perfeito, tem briga. Entendeu? Não existe essa história de que eu sou feliz a vida toda, não, que isso é mentira. Isso não existe. Sempre vai ter algum atrito. Você pensa diferente. São duas pessoas que pensam diferentes e que, uma certa maneira, vai ter alguma discussão. Então, assim, eu fiz esse vídeo para vocês, para falar sobre esse caso, né, que a brasileira que se envolveu com o indiano, que ambos eram casados, mas também para dar um alerta às minhas seguidoras que são casadas e querem se envolver em relacionamentos, né, antes de terminar o casamento e acham que vão ser felizes e vão viver, né, naquele conto de fada, que não existe conto de fada, tá? A vida é real, são problemas reais. E se alguém quiser que eu conte aqui a sua história, eu conto. Então, assim, me segue no Instagram, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal também, gente, compartilha que ajuda muito. Eu tô amando fazer esses vídeos pra vocês, vou fazer o possível para gravar pelo menos 2 vídeos por semana. E estou muito feliz, que tem muita visualização, então eu espero que continuem. E é isso aí. Um beijo no coração de todas.